No programa de hoje, nós vamos receber em nossa sala de estar o professor Antônio Liu de Oliveira. Através do olhar do professor Antônio Liu, professor Liu, como todos os conhecem, nós vamos tentar entender um pouco mais da construção desta bela cidade. Logo após o intervalo. Olá amigos, estamos aqui de novo no Aqui Tô Maringá Talk Show, um programa modesto em que a gente nesse espaço vai trazer algumas coisas da cidade de Maringá. Dizem, né, professor Liu, já apresentando o meu convidado de hoje, que Maringá é uma cidade boa de se viver, uma cidade com qualidade de vida, mas a gente às vezes se esquece de que a cidade é formada por pessoas. São as pessoas que fazem essa cidade boa ou ruim. E nós temos em Maringá diversas pessoas, até por ser jovem ainda, que viram e têm a sua interpretação, às vezes até na sua vivência, ao longo do seu cotidiano, do que é ser uma boa cidade. E não é por estar na sua presença, professor, eu sei de alguns detalhes que eu vou dividir aqui com as pessoas, que mostram como a gente pode contribuir para uma cidade ter esta referência nacional. Primeiro, o professor Liu, como todos na cidade conhecem, agora de chapéu, né? Eu falo que é o chapéu 2018, William. Posso pegar o seu gancho, hein? Quando você falou que uma cidade é feita de pessoas, eu gosto sempre de lembrar essa frase que diz que uma grande nação é feita de pessoas e livros, né? Maringá é assim. Vamos abrir o livro da sua vida, então. Estamos aqui. O Liu tem algumas coisas em comuns, muitas coisas até eu diria. Uma delas é o seguinte: o danado ele se formou na faculdade com 48 anos de idade. Isso. Na UEM aqui, em matemática, e não parou por aí. Não parece, mas ele tem um pouco mais de 48 e está fazendo uma nova faculdade e está se formando agora, né, professor? Se tudo correr bem, até o final do ano, até o meio do ano já concluo essa segunda faculdade. Você me disse certa vez, é uma frase que eu uso muito, que ser professor é parir almas. Exatamente. Então, essa alma de professor dele foi parida aos 48 anos de idade. Isso. Então significa que você tem 12, mais ou menos, né? Você está com 60, mais ou menos. 62 já, Você tá indo 14, para os 63. Pré-adolescente, 14 anos se formando agora, não é? Então, é uma história de vida, professor, que eu acho importante as pessoas estarem entendendo, porque até os 48, o professor Liu passou por diversas atividades, né, de trabalho, e houve um momento que ele repaginou, que ele parou, repensou e reprogramou a sua vida. Foi isso e foi para melhor ou foi para pior, professor? Não, com certeza para melhor, mas tem uma particularidade aí, viu, William, que é muito gratificante para mim. Os 2 últimos anos da minha faculdade eu estudei com meu filho mais velho, o Vitor, que é engenheiro civil. Ele fazia os 2 primeiros anos de engenharia civil e eu fazia os 2 últimos anos da faculdade de matemática. Quem é que ensinava quem a ele? Ele me ensina mais ainda até hoje do que eu ensinava para ele. E a gente sentava junto na biblioteca da UEM. Isso foi uma parte muito gratificante para mim, poder fazer os meus 2 últimos anos junto com meu filho, estudando junto. A gente trocava figurinha, na verdade. Nós estamos falando aqui de um personagem que já foi... Ele disse que foi carroceiro, não foi? Foi frotista de carroça. Mais ou menos. Que já para render o trabalho, eu vou dividir aqui com vocês, porque algumas histórias eu sei, como eu já disse, para render o trabalho não parava para almoçar, ele parava ali numa estradinha, vinha de Paissandu para comer o que era aquilo ali? O ingá. O ingazeiro que tinha ali. O ingá, a fruta que deu, originou, né, o nome da cidade de Maringá. Então ele parava ali na sombra do ingazeiro para não perder tempo, já pegava uns bagos de ingá, certo? E continuava o seu trabalho. Então, já foi frotista de carroça, já foi carvoeiro,
Antes amendoinzeiro, antes nas vendedor de amendoim. E viu o Pelé jogar. Vi. Eu estava presente vendendo amendoim naquele jogo fatídico, né? Dos 11-1. Eu estava presente. Quantos gols você viu? Eu não vi todos porque eu não podia perder tempo. Né? Eu tinha que vender o amendoim. Mas eu vi algumas defesas do nosso grande goleiro Gilmar. E lembro perfeitamente de algumas defesas dele ainda, né? Com toda a sua categoria, toda a sua classe. É verdade, isso é fato mesmo. E também passei fui caminhoneiro durante 4 anos, viu, ele? Puxando tora aí nessa região do Dr. Camargo, São Pedro Ivaí, até Iporã, na época. Nós fizemos essa trajetória. Não ficou milionário, pelo contrário, né? Aos 48 anos de idade, repensou e refez a sua vida e investiu na educação, é isso, professor? Com certeza. Foi bem isso. O que trouxe assim, uns ganhos assim, extraordinários, né? Porque hoje eu tenho todos os filhos formados, o mais velho já fazendo pós-graduações, né? A esposa também, então foi extraordinário. Foi uma retomada que um resultado assim inesperado, mas muito gratificante. Ontem eu estava vendo uma entrevista, Leo, eu sabia que ia falar com você, e guardadas as proporções, estava vendo uma entrevista do Pelé. Pelé, com 14 anos também, ele morava em Bauru, e ele confessou, né, que ele pedia emprestado para os vagões uns amendoins para poder vender depois, para poder comprar o uniforme do Bauru Atlético. Isso em Jaú, deve ser. Não, Bauru. Ele é Bauru? Bauru. Baquinho. Ah, é? Esse amendoim que você vendia tinha origem lícita, né? Ou era caixa 2? Com certeza. Não era caixa 2. Não era caixa 2. Eu sou filho de uma baiana chamada Maria Rosa de Oliveira, falecida, que com certeza jamais isso ia acontecer. Era lícito. Era por dentro? Era por dentro. Era por dentro. Porque hoje em dia é amendoim, é mamona, é tudo por fora, né? Pelo amor de Deus. Virou moda, né? Virou moda. Então, acho importante conceituar isso, porque senão a gente acaba se acostumando com o errado, né, professor? De tanto que a gente vê o errado, você acaba se acostumando com o errado. Então, uma história de vida, de sucesso, né, de insucessos e sucesso, né, em que foi pautada por fazer a coisa certa, né, Leo? Com certeza. É algo que eu trouxe assim da educação que eu recebi da minha mãe. Aliás, todos nós recebemos, né? Era mãe de 9 filhos. Chegamos em Maringá dia 11 de setembro de 1959. Eu, caçula da família. E já ela... Setembro de 59? 11 de setembro de 59. Eu nasci em julho, 2 meses depois de nascer. Na Zona 7, no bairro que eu moro até hoje. E ela já arrumou um serviço com o senhor Sebastião, que era um senhor que fazia doce de coco e amendoim. Eu não comecei ali, porque eu sou caçula. Mas meus irmãos já empunharam a cesta de doce e começaram a trabalhar. E os mais jovens vinham em seguida, foi para a carroça de carvão e assim por diante. É fato, é bem isso mesmo. Acho muito importante essas referências. Agora, o Leo está todo formal aqui hoje. Acho que você foi muito na missa ontem e o padre falou muita coisa, né? Porque quem acompanha o trabalho dele em rede social vê um professor em comum, e eu faço questão de fazer esse registro, Leo. Aos sábados, ele fez um chamado num colégio, né? Cora Coralina. Coralina de Sarandi, que tem lá, assim, por parte de alguns membros da comunidade da educação, né, um olhar não muito positivo. Sim, mas isso é normal hoje, né, William? Exatamente. E o professor Leo se propôs a dar aulas aos sábados de matemática. E você acredita que teve gente lá que foi no curso, né, Leo? Teve inclusive alunos fora da grade curricular. Sim, pessoas tinha que estavam muito 3 senhores, fora, né? Um dos quais que era um construtor. Ela tem um caso interessante, que a neta começou a ir, né? Em seguida ela levou o namorado e em seguida o avô. Ele era avô da menina da Maria Fernanda. Isso é um nepotismo do bem, né? E depois o avô levou mais um amigo e levou mais um amigo caminhoneiro. Então era jovens, adolescentes, pessoas de mais idade. Mas era assim, não vou nem chamar de trabalho, você me conhece muito bem, né? Tanto é que o nome do curso é Brincando com a Matemática. A nossa proposta é essa. Era um momento de lazer, com certeza. Ali nós ficamos uns 3 ou 4 meses, ao sábado de manhã, todo sábado de manhã. E o Coralina teve sucesso no último vestibular da UEM,
né? São pessoas... Ótimos resultados. Que passaram... ótimo resultado. Eu sempre faço essa reflexão, Lio, no seguinte sentido. Me parece que existe uma tendência de fazer-nos acreditar, né, que a gente não deve enfrentar desafios que, pelas dificuldades que a vida, que a crise, que isso, que aquilo nos impõe, você tem que se acostumar e tá bom assim e vamos lá, né? Esse exemplo do Coralina em Sarandi, né, é um bom exemplo de que vale a pena acreditar, e o milagre é só isso, é você acreditar em você mesmo, não tem milagre nenhum a mais, não é, professor? Com certeza. É não aceitar a vitimização e a luta. William, eu quero fazer um parênteses aqui. O primeiro é o seguinte, os méritos, né, dessa conquista que houve lá, são 4 alunas, 3 passaram no vestibular no meio do 3º ano, sem ter feito cursinho na UEM, né? Sem ter feito cursinho? Sem cursinho. E a 4ª agora, mas deve ficar para os ótimos professores que tem lá. Eu cheguei no meio do ano, eu peguei o barco andando, né? Com uma proposta nova, que foi bem acatada pela direção, pela equipe pedagógica, eu tenho que agradecer eles muito, mas era um trabalho que já vinha sendo realizado com muita consistência por alguns professores, nós temos que reconhecer isso. E também uma das alunas, né, a Carlinha, ela passou em pedagogia no meio do ano e ela não se contentou, ela disse para mim que ia fazer vestibular na UEM novamente. E passou em ciências contábeis de novo agora no final do ano. Logo ela tem 2 vagas asseguradas pelo vestibular, viu? Não é nem pelo PAS, nem pelo Enem. Então passamos lá 4 alunos que não fizeram o cursinho e que estudam no Coralina. Assim. Eu faço algumas reflexões em redes digitais, nas conversas que a gente tem com as pessoas, Leo. Tem favela no Japão, tem favela nos Estados Unidos, agora só tem um país que quando recebe uma autoridade de fora, leva essa autoridade para visitar as suas favelas, que é o Brasil. Não é? Eu acho isso impressionante. Nenhum presidente americano, nenhum primeiro-ministro ou imperador do Japão, ao receber uma autoridade de fora, leva para ver as favelas. Agora aqui no Brasil, parece que você tem um prazer em glorificar, né, uma situação que tem que ser enfrentada. Uma hora ou outra vai ter que ser enfrentada. Aliás, mesmo que não hajam políticas públicas, Leo, para esse enfrentamento, o cenário traz um enfrentamento, né, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Sim, né? Com certeza. Uma situação absolutamente tensa em virtude, né, de uma explosão de uma situação ali contida. Então, o enfrentamento enquanto política pública deve ser feito o mais rápido possível e parar, viu, Leo, né, com essa vitimização. Né? Eu falo isso dentro desse contexto, que Leo é um cidadão que aos 48 anos de idade foi fazer faculdade, gente. Sim. De matemática. Eu não sei se vocês têm noção do que é fazer faculdade de matemática na UEM. Se vocês não entenderam, ao você participar de uma próxima formatura da UEM, vê lá os formandos de matemática quando chama, né? Você quase que não vê os... Normalmente é um número muito pequeno. Meia dúzia, Na minha época era menos ainda. Então é muito difícil, muito difícil. Então, certamente, ele foi para esse enfrentamento num mau momento da vida dele, né? Em relação a outros investimentos de tempo e profissionais, repactuou, se formou num curso extremamente difícil, né? E repactuou sua vida. E agora começa, Leo, no ramo imobiliário, é isso? Pois já atuamos por algum tempo, já que você sabe que nós temos um filho que é engenheiro civil. E eu tenho uma certa vocação para o ramo imobiliário. Você costuma dizer que é paixão, eu também acho que é. Então, nós já estamos aí como pequenos investidores em torno de 10 anos, né? Mas com o passar do tempo eu fui me apegando mais e resolvi, a partir do ano passado, em fazer o curso de gestão de negócios imobiliários no Sesumar, que devo concluir esse ano, se Deus quiser. E até no momento, na atual situação, nós estamos construindo em Sarandi, né? Estamos fazendo lá 6 casas, já terminamos 2, estamos fazendo mais 4. E estou muito satisfeito porque
foi muito bom o ano passado e esse ano o entusiasmo é melhor ainda. Tá? Para quem está pensando em entrar no negócio, você falou agora 6 casas, né? Aquele mercado para venda de casa ainda está presente? Tranquilo, está muito presente. Ele está muito presente. Algumas pessoas comentam, eu recebo muita indagação, né? Ah, mas a Caixa Econômica não está fazendo. Não, ao contrário. Eu estou lá todo dia, alguns dias, 2 vezes por dia, e converso bastante com os parceiros, que inclusive são mais fortes do que nós, constroem mais do que nós. Estão vendendo, estão começando, estão terminando. O entusiasmo lá, a dinâmica lá é extraordinária, com certeza. Casa de 80 metros quadrados? Não. Casa lá, ela gira em torno aí de 55 a 64 metros. Geminadas, né? Geminadas, isso mesmo. E a clientela potencial são casais, recém-casados, jovens? Então, lá está acontecendo um fenômeno interessante. Bastante jovens e jovens de Maringá. Porque quem vai lá e conhece e vê como que está sendo preparado lá os loteamentos, o município copiou Maringá anterior. E então os loteamentos são muito bem feitos, a estrutura é muito bem feita, ela é completa. E aí os investidores, devido também à exigência de 31 de dezembro de 2016, com novas normas, para que se fizesse a coisa com um pouco mais de capricho, com um pouco mais de zelo, os investidores entenderam a leitura. Então as pessoas que vão lá se surpreendem pela qualidade, tá? Pela quantidade. Realmente é importante ir lá e conhecer o que está acontecendo. Muito bem. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, que esse negócio está ficando muito sério, muito seguro, viu, Leo? Eu sei que você participa aí ativamente de algumas atividades físicas, né? E essas últimas Olimpíadas fizeram muita gente voltar aos gramados e tentar as próximas, né? E eu vejo que Maringá tem uma modalidade aí num clube da cidade chamada Parapan, Paralimpíadas, que está se preparando? Na verdade, no Clube Olímpico. Eu sou sócio do Clube Olímpico, né? E lá nós temos... o Padeiro? Nós temos o campeonato Pedro Padeiro, nós temos o campeonato Parapan, campeonato de futebol suíço. Tite, Pedro Padeiro. Categoria Master, 50 anos acima. Porque eu já estou saindo dessa categoria, porque eu estou com 62, logo eu já estou o Super Master. Mas estou jogando ainda na categoria Master. Essa referência do futebol, que também mais um detalhe da vida do professor, e que me preocupa quando eu vejo hoje, Leo, algumas iniciativas que pretendem ajudar, né, jovens, né, em que aí tem aquela questão de ser cantor, ser jogador de futebol, né? Aí eu pergunto, e se não for cantor ou jogador de futebol, vai acontecer o quê? Né? Poucas vezes a gente vê na televisão um menino, olha, eu quero ser contador, né? Eu quero ser comerciante, quero ser jogador de futebol. Isso é incentivado, né? E me preocupa o pequeno índice de pessoas que conseguem avançar nisso, né? E o outro lado da questão, o grande índice de jovens que ficam desiludidos dentro de uma alta expectativa, né? E você é um deles. O Leo, mais um fator, tentou ser jogador de futebol, jogou no Grêmio. Eu tive uma passagem ali do infantil, né? Amador, não cheguei a jogar no Grêmio, apesar, eu tive um convite na época para jogar no América do São Paulo, mas não sei, penso que foi devido à minha mãe, procurou orientar para outros caminhos. Vários amigos meus da mesma categoria chegaram ao futebol profissional, mas eu tive uma trajetória ali de 2 anos e meio, 3 anos pelo infantil, juvenil e amador do futebol de Maringá, com certeza. Chegaram ao futebol profissional, mas infelizmente é uma atividade que nem sempre se traduz em situação financeira estável, em boa remuneração, né? Na maioria dos clubes do interior, e nós estamos no interior, inclusive na primeira divisão, às vezes o cidadão não ganha nada para jogar. O empresário traz ali para colocar na vitrine, né? E o clube não paga salário nenhum. E é engraçado isso, porque uma coisa que me incomoda muito, Leo, algumas coisas são aceitas no conjunto da sociedade, né? Porque os jogadores são funcionários, é CLT, é carteira assinada, né?
O cidadão não recebe nada e fica por isso mesmo. Eu não entendo isso, Leo. É incrível. E mais ainda, e você deve saber disso, nas categorias menores, se paga, não é que não recebe, se paga para estar vinculado. Assim, hoje existem as escolinhas, né? Eu tenho um caso particular lá de amigo, né? Que está há alguns anos já, inclusive numa escolinha que tem em Arapongas, que é base da Holanda, qualquer coisa. Ele já teve com o filho dele na Holanda disputando torneio. Realmente, você tem razão. As escolinhas hoje você tem que pagar, muitas vezes, né? Para que eles possam ir treinando o seu filho e, de repente, aparecer alguma oportunidade. Como dizes, os olheiros estão aí, os empresários estão aí. Mas ser bem sucedido no futebol, você tem toda a razão. Talvez 10 mil por um, eu diria hoje, para ser bem sucedido. 10 mil por um. Acho que um bom percentual. No futebol, aí, mas as pessoas veem a meia dúzia, né? Aquela minoria ali que tornaram bem sucedido, mas a grande maioria não são. Além do Pedro Padeiro, no Parapan, você acha assim que a seleção tem que estar de olho em quem ali para... tem alguns jogadores de destaque lá, hein? Tem. Eu poderia aqui citar o Tevez, que é um jogador Esse tem nome de craque. Tem. Lira, Fregonese, tem vários. Tem o Chulé lá, que é um jogador expressivo, tá? Xerec. Olha, Xerec, são todos jogadores no Parapan de destaque. Muito bem. Eu estou impressionado aqui com os nomes. Estou tentando gravar aqui os nomes, viu? Pedro Padeiro, Xerec, Fregonese é um nome bom. Lira. O Lira tem uma questão particular. São 9 irmãos e os 9 irmãos são Francisco e Francisca. É um parceiro nosso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, dá em Chiquinho, dá em todo mundo. Mas o grande lance do clube, do Campeonato Parapan, como a gente costuma dizer, é a cornetagem, né? Se não tiver os apelidos, perde a graça. Aí está, o professor Leo, uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de ter o convívio, dividindo aqui com vocês, uma pessoa que acompanhou o crescimento de Maringá desde 1959, ano que eu nasci, né? Então ele viu Maringá com olhos mais maduros, né, do que eu, né? Porque em 1959 ele já veio aqui, já quase adulto. O que mais te impressionou, Leo, ao longo desse tempo de Maringá de 1959, quando você aqui chegou, e a Maringá de hoje? Então, Maringá é o seguinte, nós morávamos em Paraíso do Norte, eu nasci lá em Paraíso do Norte. Naquela época, minha mãe precisava fazer uma cirurgia e ia em Mandaguari. Mas Maringá tinha um nome grande, porque o pensamento da companhia Melhoramento era que Maringá fosse uma cidade planejada, uma cidade grande, mas não uma grande metrópole. O pensamento deles é que Maringá fosse exatamente como ela é hoje. Não poderia ser uma cidade de muita indústria. Eles eram muito sábios, pensaram muito na frente. Percebe-se pela arborização, pelo traçado, pelas avenidas largas, que isso foi tudo pensado lá atrás, antes de 1959. E Maringá, essa tendência de Maringá, foi assimilada por aquelas pessoas que, na sua maioria, não tinham estudo, mas eram pessoas sábias. Interessante, como eram pessoas sábias. Conseguiram fazer a leitura da Maringá que a companhia gostaria que fosse, e ela seguiu adiante. E as coisas foram acontecendo. E eu realmente acompanhei esse crescimento de Maringá da maneira que aconteceu. Acompanhei os vários prefeitos, dos quais você fez parte, né, como vice-prefeito, e fez de Maringá o que é hoje. Uma cidade que é uma das melhores cidades para se morar no Brasil, quem sabe em toda a América e qualquer coisa assim. Quando você chegou em 59, o prefeito era Inocente Villanova Júnior. Depois nós tivemos o da moto niveladora lá, como é que ele chamava? Américo Dias Ferraz. Américo Dias Ferraz, isso. Aí já veio, acho que já veio João Paulino, não? João Paulino Vieira Filho, promotor, que teve 2 gestões. Acho que entre as 2 dele teve o Luiz Moreira de Carvalho, se eu não estou enganado. Uma das características, não sei se você concorda comigo, é que, na média, Maringá sempre teve bons prefeitos. Com certeza, com certeza. São prefeitos que fizeram as escolhas corretas, um deslize aqui, outro deslize ali, né? Dentro do contexto do que é exercer política no Brasil, a gente há que se considerar que houveram, né?
Mas na média, no pensamento coletivo, né, sempre teve isto em pauta mais fortemente nas administrações, né? Assim foi com o Parque do Ingá, com Adriano Valente, assim foi com a UEM, com também Adriano Valente, assim foi com o JK, a Perimetral, né? Sim. Eu dei uma titubeada aqui, porque antigamente era Perimetral, hoje não é mais, já é Central, mas continuou o nome, né? Sim, o nome continua. A Perimetral foi aberta no peito, né, pelo prefeito Silvio Bastos, porque o cara cortou mato, lembra disso? Perimetral por quê? Porque ela vai trocando de nome, que ela vai entrando por várias avenidas diferentes, né? Isso. Então a Perimetral vai ficar Perimetral, porque senão nós vamos ter que falar Luiz Teixeira Mendes, e ficou Perimetral. Ficou Perimetral. Então são algumas ações assim, impactantes, importantes em diversos momentos da cidade, tanto na preocupação ambiental, quanto no desenvolvimento tecnológico, né? Nós estamos Tecpar agora, né? Vindo aqui dentro de um arranjo a se instalar em Maringá, e penso que esse foi uma das sortes da cidade. Né? Deixa eu fazer uma pontuação aqui, dentro de uma frase que nós somos amigos, né? Proseamos bastante, você fala sempre que é a palavra enfrentamento. Maringá foi uma cidade de bons prefeitos e de prefeito que teve coragem de fazer enfrentamento. Isso é importante dizer, porque senão a cidade não seria o que é hoje. Você tocou num ponto importante, porque se a gente entende que no poder público, nas prefeituras, tem problemas, né, como a gente volta e meia a gente ouve, tem problema na política, enfim. Então, esse enfrentamento vai desagradar alguém. É como um problema que a gente tem na nossa família, né, Leo? A família está passando por uma situação, é preciso uma medida dura, né, para que a gente faça esse enfrentamento. E Maringá teve essa sorte, como você muito bem lembrou. Gente que não teve medo de fazer o enfrentamento. Não, com certeza. Ouvimos aqui nesse papo o professor Leo. Eu gostaria de deixar aqui esse final de programa para essas considerações dele, finais, né? Deixar um abraço para os amigos e um abraço para o pessoal do Parapan aí, que ele sempre comenta comigo. Estou muito entusiasmado em que a gente tenha um representante nas próximas Paralimpíadas, viu, Leo? Opa! Tá aí o público para você. Olha, na verdade eu quero agradecer essa oportunidade, né? Nem sempre a gente pode ter essa oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente gosta de fazer. Particularmente, no meu caso, são algumas paixões, e você sabe disso, né? Pelo ramo de atividade que nós fazemos, tanto na construção civil como professor, atividade futebolística, e poder ter essa oportunidade de colocar um pouco daquilo, né, que a gente tem de conhecimento, que nós vivenciamos, é muito gratificante, é muito legal. Eu agradeço profundamente essa oportunidade e me coloco à disposição se caso puder vir outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência de vocês em nos ver, em nos ouvir. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa com o professor Leo, e eu te espero no próximo programa.